Eu só fui saber que o meu nome era José Zeferino Pedroso quando eu tinha 12 anos. Ah, é? Todo mundo me conhecia por Zezo. Eu nasci em 1941, no distrito de Erval Velho, município era Campos Novos, e os meus pais eram Alfredo Justino Pedroso e a minha mãe Almerinda Bittencourt Pedroso. O meu pai, até hoje eu me pergunto como que ele casou com a minha mãe. Meu pai nasceu em Bom Jesus e ele fazia tropeiro, levava mulas do Rio Grande para São Paulo. E lá em Erval Velho era um lugar que parava as tropas de mula. Eu acho que foi ali que ele encontrou minha mãe e deve ter casado, né? Porque eu sei que a vida dele, o início da vida, ele era tropeiro. Aí ele casou, minha mãe era filha de um coronel, aqueles coronel antigo, abastado. Coronel Chiruca, era chamado, e a minha avó era Rita. Então eu nasci nesse ambiente, eu tenho 7 irmãos, o mais velho faleceu, e com 5 anos eu fui morar com a minha avó. Para ficar na cidade? Para ficar na cidade. Fiquei lá até 9 anos, vivendo com ela. Aos 9 anos, minha avó era muito religiosa, tanto assim que ela cedeu a casa que era do coronel Chiruca, que ela era esposa, uma casa espetacular, feita de cedro, serrado à mão. Ela deu para a igreja para construírem a igreja matriz de Erval Velho, onde é que é hoje. E ela fez outra casa no lado de madeira, só que daí já não era mais cedro, né? Aquela madeira de cedro, eles pegaram e fizeram benfeitorias na Gruta de Erval Velho, que é uma gruta muito famosa para quem passa lá para o oeste lá. Na frente do restaurante do Gringo, todo mundo conhece, que conhece por Santa Catarina. Então aí foi que eu comecei, até os 9 anos, quando minha avó me mandou estudar no seminário de Lages, porque o estudo em Erval Velho era meio fraco, ela queria que o neto estudasse bem. Mas eu não tinha vocação para padre, mas fiquei lá até os 14 anos estudando. E quando daí eu retornei para Erval Velho e fui terminar o ginásio no Frei Rogério de Joaçaba. Depois continuei minha vida, começou daí a ficar um pouco mais agitada. Logo o senhor foi para a política, né? É uma história meio comprida. Porque o meu pai, naquela época, o estudo era um pouco para todo mundo, lá no interior, e a política, desde aquela época, mandava. Meu tio era da UDN, e o meu pai era do PSD. Quando mandava o PSD, Nereu Ramos, que mandava, os amigos do meu pai indicaram para ele ser exator estadual. E ele, então, foi indicado e nomeado exator estadual em Erval Velho. E lá ele permaneceu, só que naquela época, quem ganhava a eleição, coitado dos adversários. Meu pai chegou em 1950, a UDN ganhou a eleição, e aqui não vai nenhuma crítica, né? Porque assim é que funcionava. O meu pai foi transferido para a Seara. E minha mãe com meus irmãos acompanharam ele, foi para a Seara. Só para tu ver como é que era a política. Lá, o meu pai não se dobrou, continuou do PSD. Mandaram ele para Nova Veneza. Ali em Nova Veneza ele ficou 1 ano e pouco, mandaram para Campo Herê. De Campo Herê, mandaram ele daí, eu já estava com 18 anos, eu já comecei daí a entender, e aí que eu entrei na política. Com que objetivo o senhor entrou? A minha foi exatamente esse objetivo. Fazer um pouco de justiça e trazer meu pai de volta. E o senhor conseguiu? Consegui. Não, depois, eu com 20 anos fui eleito vereador, e a eleição mudou, e eu consegui trazer meu pai, não para Erval Velho, mas daí ele veio para Ponte Serrada, de Ponte Serrada ele veio para Água Doce, de Água Doce ele veio para Joaçaba e não quis mais voltar para Erval Velho, né? Já estava em Joaçaba, uma cidade já de porte médio, né?
Eu vi que o senhor ficou um pouco emocionado. Por que emociona o senhor ainda hoje essa história? É porque eu vivia. Eu vivia aqueles momentos, né? Seu pai sofreu um pouco pelo jeito, né? Você imagine, deixar tudo. E pegar uma família e ir para onde não conhece, né? Apesar que ele, como já era tropeiro, quem sabe já tinha um pouco mais de experiência, né? Mas ele correu. Eu me lembro que eu estava estudando em Lages quando ele passou ali indo para Nova Veneza. Vindo de Ceará para Nova Veneza. Ele passou de ônibus, fez 7 quilômetros a pé, que era a distância do seminário, para fazer uma visita para mim e seguiu a viagem. E daí, como vereador, que realizações que o senhor tentou fazer em Erval Velho? Eu vereador, daí, eu fui vereador em Campos Novos, com mais de 500 e poucos votos, que hoje não consegue nem hoje atualmente fazer. E lá chegou um ano, eu cheguei a presidente da Câmara. E naquela época, quem criava município não era a Assembleia, era a Câmara de Vereadores. E eu, com aquela empolgação, jovem de 20 e poucos, 21 anos no máximo, eu tinha na época, criei o município, entrei com o projeto de lei. Quem comandava a época política de Campos Novos era o deputado Augusto Brezola, um empresário bem-sucedido lá. E quando eu entrei, ficou marcado o dia de fazer a votação. O pessoal lá em Erval Velho, embora um lugar muito ainda pequeno, mas reuniu todo mundo, uma cavalaria, e ficaram aguardando. Eu era do PSD. O PSD tinha 9 vereadores em Campos Novos, a oposição só tinha 2 vereadores. Então já tinha segurança que eu ia passar. Só eu não contava com a situação. Eu entrei só para liberar Erval Velho. Mas quando meus colegas de Abdon Batista, Monte Carlos, Rio da Vage e Barra do Leão, que era um distrito de Campos Novos, descobriram, eles entraram também, assim com a intenção de aproveitar ao lado do meu projeto, e eles também criaram os municípios deles. O Augusto Brezola era líder, chegou, pediu uma reunião um pouco antes da sessão da Câmara e disse: vocês estão loucos? Vocês vão acabar com Campos Novos? Não, vocês não votam nada, ninguém vai votar município hoje. Mas eu, que já tinha, um intuito um pouco mais esperto, antes da reunião fui falar uns dias antes, falar com Augusto Brezola e disse que eu ia entrar com o projeto e se ele concordava, porque ele era o chefe. Porque lá em Erval Velho era um reduto da UDN, então ele, que era do PSD, estava querendo se ver livre também daquela região, né, que era a adversária dele. Eu fui eleito, mas a região de Erval Velho, que tinha um outro distrito, Barra Fria, o maior contingente eleitoral era da UDN. Então ele concordou de imediato. Aí quando ele falou na hora lá que não era para votar nenhum, eu digo: não, deputado Augusto, eu vim falar com o senhor concordou. E não tem como voltar atrás, deputado. O povo lá em Erval Velho está já tudo pronto para receber essa boa notícia. De fato, tinha lá uma cavalaria, a gente, todo mundo esperando, foguetório, tudo pronto. Digo: não tem como eu voltar. Como é que eu vou voltar lá e dizer que não aconteceu? Ele falou: votem só Erval Velho. Os outros votaram a favor de Erval Velho e na hora H só passou Erval Velho. Os outros não passaram. Então o senhor entrou para a história como um vereador de 20 e poucos anos que criou um município, né? Erval Velho foi criado com um projeto seu. Foi criado exatamente por essa iniciativa nossa aí. E daí o senhor se tornou o primeiro prefeito, é isso? Na época, o deputado, o Augusto Brezola já não era mais, nossa liderança regional era o Nelson Pedrini, me ajudou para mim ser prefeito. Quem me nomeou foi, na época, o governador interino, Ivo Silveira. Então ele me nomeou o primeiro prefeito de Erval Velho. O senhor ficou prefeito quanto tempo? Fiquei prefeito praticamente um ano.
que depois daí nós fizemos a eleição, conseguimos eleger o prefeito do nosso partido. Depois o senhor deu uma pausa na política, foi isso? Ou o senhor se candidatou de novo? Não, dei pausa. Por quê? Fiz o meu mandato, porque Erval Velho não tinha muita representação política, então, embora a gente tivesse um pouco de amizade e conhecimento, mas eu não tinha, assim, força para querer pleitear alguma coisa. Como primeiro prefeito, teve horas que às vezes eu pensava, quando eu era prefeito, digo, o que eu fui fazer? Criar um município sem as mínimas condições. Erval Velho não tinha uma máquina, não tinha nada. Só tinha 2 funcionários, né, irmãos Teles, que eu lembro, e era com carrinho de mão que eles trabalhavam, não tinha. E eu demorei um tempo até conseguir que o deputado Nelson Pedrini arrumou um recurso e eu comprei um trator e que nós começamos. Daí eu contei muito com o auxílio do Estado na época. Construímos algumas escolas lá. Depois que eu cresci mais, que eu fiquei mais adulto e viajei principalmente para a Europa, aí eu vi que eu tinha acertado. Porque lá na Europa tem muitos municípios pequenos, onde os produtores trabalham nas suas terras e de noite vêm para a sede da comunidade que tem conforto, tem luz elétrica. Porque no meu tempo lá não tinha luz elétrica, né? Era uma época muito difícil mesmo. Daí o senhor abandonou a política e foi fazer o quê? Já era contador, eu estava trabalhando de contador, chegou uma caminhonete de São Paulo com a máquina agrícola em cima. O que faz a tua máquina? A máquina minha faz ração. O que você colocar lá, ela morre. Era um desintegrador. Eu perguntei, o que tu faria o preço dessa máquina? Não, se você ficar aqui para vender máquina, a minha máquina, eu te dou um desconto bom. E aí eu digo, mas tem que comprar quantos? Tem que comprar 2. Aí eu comprei 2 máquinas e aí naquela hora mudou um pouco minha vida, eu virei vendedor de máquinas agrícolas. Aquelas 2 máquinas que veio, nem chegou eu levar para a minha propriedade, que eu já tinha um sítiozinho, porque quem viu lá trabalhar eu já vendi para os vizinhos. Mandei vir mais 2, também não chegava na minha propriedade, ia vendendo. Aí eu trabalhava de contador e fiz uma firma individual, uma firma José Zeferino Pedroso, revenda de máquinas agrícolas, e aí comecei a vender máquinas. Aí quando chegou um período, não me lembro precisar, mais uns 3, 4 anos depois, eu saí de contador e fui já morar definitivamente em Joaçaba e vender máquinas agrícolas. Vendi máquina, fui um dos maiores vendedores de máquinas, porque Santa Catarina é toda pequena propriedade e a máquina que eu vendia era para pequenos produtores. Então eu vendia muita máquina e fiquei anos como vendedor de máquina. O Banco do Brasil financiava todas aquelas máquinas que eu vendia e junto com as Nogueira, daí eu comecei a vender máquina Linder, máquina Triton, máquina Vencedora, grandes fábricas que tinha em Joaçaba. Então eu fiquei até dar uma época que deu um hiato. O Banco do Brasil deu uma crise, parou de poder financiar. E aí, eu estava acostumado 100% de financiamento. E cheguei, eu vendia motores japoneses Yamaha, e chegou uma hora que o banco não financiou e eu entrei em colapso, porque parou a minha fonte de renda. Foi por isso que eu voltei a estudar, porque daí eu vi que faltou para mim a administração e eu fui fazer o curso de administração e me formei administrador. E como não parou daí de vender máquina, eu tive que vender minha empresa para poder pagar as dívidas. Então daí eu me dediquei à minha propriedade rural. Nesse período estava correndo uma eleição de presidente da cooperativa de Joaçaba. E eu então me candidatei a presidente da cooperativa. Como os colonos que eram os sócios da cooperativa, quase todos me conheciam, eu era vendedor de máquina, eu era amigo deles, tá, né? Sinto dizer, mas eu tirei alguém que estava lá já há alguns anos, numa chapa de oposição, e venci o pleito, assumi a cooperativa de Joaçaba, Cooperril. O senhor se lembra que ano foi isso? 1983. Ele falou, Pedroso, você é político? Digo, não, eu fui vereador, fui prefeito provisório, então você vai ser o nosso deputado das cooperativas.
Quem vive no campo sabe, para produzir, precisa circular. Uma reivindicação de quem coloca comida na nossa mesa todos os dias. E foi aqui em São Miguel do Oeste que a Alesc Itinerante aprovou um projeto de lei que permite o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais. Também foi aprovada a Rota da Pesca Artesanal e Esportiva do Oeste, além de outros projetos de interesse da região. Alesc Itinerante, a assembleia mais próxima de quem trabalha, vive e constrói Santa Catarina. Em 83, essa cooperativa que eu estava presidindo era afiliada da Aurora de Chapecó, onde lá o Auri Bodanese, que era o grande líder de saudosa memória, presidiu. Ele fundou a Aurora, ele fundou a Fecoagro, a Alfa. Ele era embora não tivesse muito estudo, mas era um empreendedor nato. E ele, um ano depois que eu estava na cooperativa de Joaçaba, me convidou para ser vice dele. Tinha eleição e eu fui, então, ser vice da Aurora de Chapecó. E nesse período, a gente foi tendo uma amizade com ele e a confiança também dele, porque ele era o líder, né? Um dia ele estava de aniversário, como eu já tinha sido vereador, eu tinha facilidade um pouco de me comunicar e tal. E no aniversário dele, foi uma festa, eu subi numa cadeira e fiz uma homenagem para ele. Quando eu desci, ele falou: "O Pedroso, você é político?" Digo: "Não, eu fui vereador, fui prefeito provisório, então você vai ser o nosso deputado das cooperativas. Você vai ter só um objetivo, fazer com que as cooperativas, nós aqui da Aurora, nós não temos a mesma regalia que as outras agroindústrias têm, porque não tem uma lei que nos ajude. A tua missão vai ser essa, você conseguir que as cooperativas possam ter os mesmos privilégios que têm as outras agroindústrias." E isso aconteceu. Eu vim então veio a eleição, eu me candidatei e tal, consegui ter êxito. Em 88 teve a reforma, né, da Constituição. E o senhor participou, foi deputado constituinte? Constituinte. Tive esse privilégio e consegui cumprir, colocar efetivamente as cooperativas com esse mesmo direito, né, que as outras empresas já tinham. Esse foi o seu papel na Constituinte, defender as cooperativas? Defender as cooperativas. As cooperativas estavam começando já naquela época, mas sólida. E o Auri tinha esse privilégio de reunir todas as lideranças do cooperativo e uma vez por ano fazer uma viagem internacional. Viajar para um continente, para um país e conhecer o sistema cooperativo de lá. Por isso que Santa Catarina é exemplo do sistema cooperativo nacional. Hoje aqui eu acho que quase 50% dos catarinenses têm um vínculo com alguma cooperativa, ou de produção, ou de crédito, ou de consumo, ou de transporte. Então tudo o começo foi lá em 1985, quando daí nós criamos o sistema de crédito, também sob a liderança do Auri. A reunião que nós fizemos foi em Itapema e lá nós criamos o sistema de crédito. E eu fui indicado para ser o primeiro presidente da COSECRER Santa Catarina, que era a Cooperativa Central de Crédito, que hoje é o Cicobi. Eu era deputado e presidente da COSECRER. Está aí o Cicobi hoje, um sistema sólido, atendendo às demandas de crédito dos produtores rurais e hoje também dos centros urbanos. O que precisaria se colocar na Constituição para benefício do setor cooperativista? Não, que nós tivéssemos o sistema cooperativo a mesma situação de igualdade com as demais atividades econômicas, quer comercial como industrial. Nós sentimos uma dificuldade em conseguir financiamento para o sistema, principalmente o sistema industrial, que era no caso a Aurora, né? Para nós conseguimos recursos para ampliarmos. Depois daquilo, facilitaram a Aurora, lógico, fruto da sua atividade, dos seus lucros, mas também com apoio financeiro. Aí surgiu o BRDE,
que também foi a grande responsável pelo sucesso aí da Aurora. Hoje as cooperativas estão ombro a ombro com as demais atividades, né? Tanto no setor industrial, comercial, consumo, transporte, de crédito final. Previu, certo, na Constituição de Santa Catarina, que todas as atividades teriam tratamento igualitário, né? Isso aí já assegurou, né? Deu tranquilidade, não só para nós, como qualquer outro que venha, quem sabe, ter uma iniciativa inovadora e que terá o direito também que as demais têm, né? E o senhor foi 2 vezes deputado estadual, então, em 2 mandatos? 2 mandatos, foi 2 mandatos. Depois o senhor resolveu desistir da carreira política, preferiu ir para o cooperativismo? Eu era já na época, então, vice da Aurora, e a Aurora, o Auri era o presidente, e eu daí fui morar em Chapecó e fiquei lá até 2006. O senhor não se candidatou mais? Não me candidatei mais, porque daí eu dei o lugar para o Zonta, o Dacir Zonta. Ele era presidente da Copérgia. Então, quando eu saí, já o Zonta, naquele momento, já tinha sido prefeito de Concórdia, ele está mais com melhores condições, talvez, do que as minhas, né? O senhor assumiu a presidência da Aurora? Eu assumi e depois teve mais um mandato, eu fui eleito. Na época, nós combinamos com o Mário Lanasti, que era meu vice, que eu ficaria só um mandato eleito, porque eu já podia me aposentar. Em 2006, eu entreguei daí, foi eleito o Mário, e o Mário deu continuidade e expandiu muito mais até a Aurora do que no meu período, que estava tudo começando ainda. Além de presidente da Aurora, desde o final da década de 80 que o senhor preside a FAESC, né? Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Eu substituí o Ivo Tadeu Bianchini. Ele veio, eu era deputado. Um dia chegou a minha secretária, está aí, doutor Ivo Tadeu Bianchini, quer falar com o senhor. Eu tinha sido presidente do sindicato de Joaçaba, que eu nem comentei. E eu era conselheiro fiscal aqui da Federação da Agricultura naquela época. Então ele chegou, não, eu estava vencendo o meu mandato, eu não vou mais concorrer, eu vou voltar para Lages, eu tenho que cuidar das minhas atividades. Ele era um proprietário com sucesso, né, um grande produtor. E daí, quando teve eleição, eu disse, não, mas eu não posso, eu estou aqui. Não, você pode acumular, não tem problema, vai e tal. No fim, daí eu aceitei, porque eu já tinha uma vinculação como presidente do sindicato. E estou desde 89, quando ele efetivamente, ele já saiu em 88, eu já comecei a trabalhar aqui também. Como era a agricultura, a pecuária na década de 80 e o que foi mudando assim? O que o senhor se lembra dessa evolução? Evoluiu muito. Nós acompanhamos a evolução que teve na indústria, que teve no comércio. Eu lembro que era governador Esperidião Amin e nós sempre fomos do lado do agronegócio. A produção aqui, ele criou um concurso para o melhor produtor de milho. E a produção de milho, campeão, o produtor, foi 6 mil e poucos quilos. Hoje dá 12 mil quilos. Então a ciência e a tecnologia moderna, a produção de milho aumentou. E a mesma coisa em todos. Atividade produção de leite, tudo. Santa Catarina hoje é o 4º maior produtor de leite. E eu folgo aqui em dizer que nós temos um dedinho nessa evolução que teve, porque nós aqui na federação temos o Senar, e nós criamos o grupo, um sistema de assistência técnica e gerencial. Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Uhum. Nós temos, o senhor preside também? Eu presido também o Senar, né? Então o Senar hoje, nós temos 16 polos de formação de técnico em agronegócio, de zootecnista, de técnico em agricultura, espalhados no estado. E, além disso, nós temos também
um grupo aí praticamente de quase 300 técnicos formados em agrônomo, veterinário e zootecnista, que dão assistência técnica a um grupo cada grupo 30 produtores. Ele vai 4 horas por mês levar essa informação. Nós mudamos a genética do gado aqui de Santa Catarina, que antigamente era só cruza com zebu. Para quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Hoje é quase tudo com cruza europeia. É Angus, é Blangus, é Hereford, é Devon, tudo raça europeia. E o gado nosso, infelizmente, nós não temos quantidade, porque senão nós seríamos, assim como o suíno e a ave, Santa Catarina desponta como grande exportador, fruto da sanidade que o nosso estado hoje tem, que é exemplo. Nós já há mais de 15 anos somos livres de febre aftosa sem vacinação. O Brasil foi declarado esse ano livre e nós já faz mais de 15 anos que nós temos esse título. Então Santa Catarina evoluiu muito graças ao apoio da Assembleia, dos executivos, de governadores, da Secretaria da Agricultura e da iniciativa privada que sempre esteve junto. Eu nunca esqueço que eu participei de tudo isso aí, eu fui lá em Paris receber o título, eu guardo aqui comigo, até mandei trazer para cá uma placa, eu trouxe uma cópia da declaração que Santa Catarina era livre. Abriu o mercado para os países mais exigentes. Santa Catarina evoluiu muito por causa disso, sempre teve um preço privilegiado nas suas exportações. As empresas, eu sinto que os pioneiros que criaram o agronegócio aqui e que eu convivi com eles, como é no caso a Perdigão, que era o Saulo Brandalize, como a Chapecó, que era o Plínio Denez, como a Sadia, que era o Fontana, a família Fontana, que fundaram a Sadia. Esses aí foram que fizeram o alicerce dessa indústria bastante evoluída que nós temos aqui e que o Brasil copiou hoje. O pioneiro foi Santa Catarina. E o senhor também tem atuação nacional nessas entidades? Como representante aqui da federação, eu tenho direito a votar e ser votado na Confederação Nacional da Agricultura. Estou há 2 mandatos como diretor financeiro. No Sebrae eu estou lá há 8 anos, mas há 2 anos teve eleição e lá existe um rodízio, pelo menos até agora foi respeitado. Primeiro é a Confederação das Indústrias, depois é a Confederação do Comércio e a Confederação da Agricultura. E há 2 anos atrás chegou a vez da Agricultura. E quem geralmente assume é o presidente da Confederação. Assim tem sido com a indústria e com o comércio. Chegou a vez da Agricultura, o presidente João Martins disse: olha, Pedroso, você já está lá, você assuma lá. Você vai representar, então, o agronegócio no Sebrae. O senhor recebeu várias homenagens ao longo da vida, né? Quais, assim, são as que o senhor destaca? Olha, eu recebi, entre as de primeira grandeza que eu tenho, é aquela que dizem que é a maior condecoração que o governo de Santa Catarina pode oferecer a alguém, que é a medalha Anita Garibaldi. Eu tive um prazer imenso, quando eu presidi a Aurora, de receber lá na Aurora o governador Luiz Henrique da Silveira, e foi lá me entregar essa grande homenagem que eu guardo com imenso carinho. A mais alta honraria do Estado. Então esse E a segunda, também a homenagem que eu recebi como ex-constituinte da Assembleia Legislativa, a medalha e a Constituição do Estado, que eu guardo também com imenso carinho. São as duas, assim, grandes homenagens que eu vou levar comigo. Qual o legado que o senhor gostaria de deixar? Assim? Eu acho que a humildade que eu trago desde o berço é que ter me dado esse suporte e admiração que, graças a Deus, eu tenho conseguido por onde eu tenho passado. Minha família é uma família de produtores rurais, produzia alfafa e trigo, trilhado nas trilhadeiras, porque não era grande extensão, era pequenas propriedades, mas que com muita seriedade, honestidade, a gente chegou onde chegou,
E eu acho que a palavra de ordem é essa: honestidade, simplicidade e humildade, que é o que vale. Hoje o senhor vive em Florianópolis? Hoje eu vivo em Florianópolis, né? Mas já quando venceu o meu prazo, que uma hora vai ter que vencer, embora eu já esteja passando um pouco, na minha idade certamente poucos são aqueles que ainda têm esses desafios, mas uma hora eu vou encerrar e eu vou voltar lá para minha bucólica, Vila Velha. Esse é o seu plano? Esse é o meu destino.